Seja bem-vindo a essa reflexão do dia. O tema de hoje é o sofrimento humano. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Há uma frase do filósofo Anaxágoras que diz: o sofrimento humano é uma rachadura de alto a baixo na criação. Para ele, o sofrimento é a rocha do ateísmo. Se Deus é amor, se Deus é o criador do ser humano, como pode o ser humano sofrer? Como pode essa criatura, esse bem precioso nas mãos de Deus, passar por tanta dor, por tanto sofrimento e ter ainda que enfrentar a morte? E respondendo a essa frase, um teólogo alemão protestante chamado Moltmann, ele responde a essa afirmativa de Anaxágoras dizendo: se Deus de fato não existe, se essa é mesmo a rocha do ateísmo, então significa que não há um Salvador. Não há alguém que virá restaurar, que virá ao nosso encontro, querendo transformar a nossa existência. O mundo é como é. Não há nenhuma perspectiva de mudança que não o próprio esforço do ser humano. E o ser humano não consegue vencer a questão do sofrimento e da morte. É algo que escapa à nossa potência. E Moltmann continua dizendo: e é justamente essa saudade que nós temos de Deus, e é justamente esse nosso protesto contra o sofrimento, a dor e a morte, que não só provam a existência de Deus, como são para nós o demonstrativo de que o ser humano também tem uma força criadora. O mundo é o que é, o mundo é finito, nós percebemos dentro de nós uma ferida de morte. Está aqui dentro, não é proporcionada por nenhum abandono, por nenhum trauma, nenhuma situação. É uma condição existencial do ser humano, está aqui, é uma ferida que está aqui, podemos também chamá-la de pecado, não dá para removê-la. Essa é a maior dor do ser humano. E quando dentro de nós há esse protesto contra essa dor, há um desejo de felicidade, há um desejo de não se entregar a essa finitude, nós percebemos que há uma lei inscrita em nós que não concorda com essa ferida, que não se deixa levar por essa condição, mas é um corpo que protesta, é um corpo que quer continuar vivendo, é uma vida que quer continuar existindo, que tem ali um sujeito que escolhe, que percebe, que almeja, que existe. Essa é a nossa condição e, segundo Moltmann, essa é a prova da existência de Deus. O mundo é marcado pelo pecado ou por essa ferida existencial, mas nós não nos deixamos abalar, prostrar por essa ferida. Esse sofrimento é a nossa finitude. É quando nós nos percebemos apartados da totalidade. Nós dizemos que o ser humano é um com a natureza, é um com os outros, é um com Deus. Mas chega-se em algum momento em que nós olhamos para dentro de nós e vemos uma ferida tão profunda. Nós vemos como que um buraco negro dentro de nós e nós percebemos que a verdade é que nós estamos mais sozinhos do que nós queríamos. Não há proteção, não há garantias. A vida nua e crua, na sua verdade mais profunda, é que o ser humano vive essa sua solidão de frente para essa ferida na sua existência. Essa ferida não pode ser removida, não é possível removê-la. E algumas atitudes podem ser tomadas diante dessa ferida que está dentro de nós. A pior decisão que poderíamos tomar é a inaceitação. É eu tentar viver num mundo onde eu tento provar para mim mesmo que a dor não existe, que o sofrimento não existe e que a morte é algo distante demais da minha realidade. É aquele que não reconhece a sua finitude, é aquele que luta contra essa natureza que é a morte. Veja que isso não é uma contraposição a esse nosso desejo de viver, a esse nosso desejo de existir. Como diz Melanie Klein, o ser humano ele tem essas pulsões de vida e também as suas pulsões de morte. E a decisão mais acertada que nós podemos tomar diante dessa ferida é a aceitação, primeiro, da finitude, mas não de uma finitude que irá me colocar numa postura de prostração diante do sofrimento, mas de uma finitude
onde eu reconheço a minha pequenez, reconheço a existência da dor, do sofrimento e da morte, eu me inclino a essa pulsão de vida que transforma um sofrimento que pode ser estéril, que pode ser destruidor, em algo que gera vida. É o que diz o Evangelho: o grão de trigo que cai sobre a terra, ele deve morrer, porque se ele não morrer, ele não produzirá o seu fruto. A morte do grão de trigo produz fruto. Quando nós aceitamos essa condição de finitude, nós nos entregamos a uma morte que não irá nos destruir, mas fará com que de nós nasça fruto. A dimensão do batismo na nossa igreja é a mesma concepção. Nós somos mergulhados na morte de Jesus Cristo para que, a partir dos benefícios da graça que nós recebemos da sua morte, nós nascemos para uma vida nova. É preciso morrer para nascer de novo, diz João no capítulo 4. Quanto mais nós aceitarmos essa condição de finitude, com mais leveza nós levaremos na nossa vida. Isso está dentro de todos nós. Só que cada um enfrenta essa realidade de uma forma diferente. Alguns se refugiam nos vícios, se refugiam em outras coisas, mas nós temos a oportunidade de enfrentar esse mal com uma dignidade e, mais ainda, com o auxílio da graça de Deus. Nós cremos num Deus, e isso é muito bonito, de um Deus que não está afastado de nós, de um Deus que não se comunica até com as nossas fraquezas e dificuldades, mas um Deus que se encarnou, que assumiu na sua carne essa ferida de morte para nos mostrar primeiro o seu amor, porque Ele participa desse nosso sofrimento. É como que alguém que você conhece, que te ama muito, diante de uma doença, de algo que você estivesse passando, dissesse: eu estou aqui com você, eu vou passar esse sofrimento junto com você. É isso que Deus faz na sua encarnação. E além disso, é Deus que se encarna, que assume essa ferida de morte que nós na teologia cristã católica chamamos de pecado, assume na sua carne para na sua carne vencer o pecado e a sua consequência, que é a morte. Cristo gera em nós os frutos da redenção da humanidade. Nele, o pecado e a morte são vencidos. Essa ferida ainda permanece aqui dentro de nós. Nós ainda conviveremos com essa ferida até o fim da nossa existência, que nós possamos olhar para o Cristo que promete a nós: eu não vos deixarei órfãos. Diz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 18 e também no versículo 19, essa palavra que deve nos confortar, que deve tocar a nossa vida e fazer com que passemos por essas dores, por esses sofrimentos de uma maneira mais leve. A palavra diz assim: não vos deixarei órfãos, venho a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. A nossa fé está alicerçada naquele que venceu a morte. A nossa fé está alicerçada num Deus que participou da nossa condição, que sabe aquilo que se passa aqui dentro, conhece a profundeza das nossas feridas e que nos ama e que nos dá uma vida nova. Se nós cremos nele, se nós cremos na sua força de ressurreição, Ele agirá na nossa vida, nessa nossa pulsão de morte, fazendo com que já aqui nessa terra, essa morte se transforme em vida e que no fim de tudo, transforme aquilo que alguns chamam de fim da vida numa passagem para uma vida plena, para uma vida abundante. É essa fé que deve nos sustentar, é a força da ressurreição que deve nos colocar de pé e nos fazer fortes para vencer os desafios da vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás.